Olá, seja bem-vindo ao dia 150 da nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Estamos no livro de Neemias, para hoje são os capítulos 5 e 6 e também o Salmo 79. E o que eu quero meditar aqui com vocês está no capítulo 6. A partir do verso 1, nós lemos: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dias entre as nações e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém o seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Viu por que eu amo Neemias? Curto e grosso. Curto e grosso. Amei. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadi e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Queridos, a gente tem muito que aprender com Neemias. Neemias é esse que se volta para o Senhor, não sucumbe aos insultos, à intimidação. Veja bem, ele, quando você sabe que você está fazendo o que você precisa fazer, ninguém te tira disso. Quando você está em comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que você tem convicção no seu espírito que Deus te mandou fazer, nada te tira desse propósito. E nada deveria tirar mesmo. Mas as pessoas vão tentar. As pessoas vão te encher de conselhos, as pessoas, até mesmo, talvez bem intencionadas, vão querer te dizer o que fazer, como fazer. Mas siga na orientação que o Senhor deu para você. Eles estavam tentando intimidar Neemias de qualquer jeito, para fazer com que ele caísse em descrédito diante do povo. Até mesmo veja bem, ele foi pago para intimidar. Para que ele tinha sido pago? A fim de que Neemias cometesse um pecado, agindo pelo medo, agindo às escondidas. Ele que estava à frente desse grande projeto de reconstrução. Imagina se ele se sucumbisse às intimidações, onde ele estaria agora, como que ele faria? Mas ele não sucumbiu. Ele olhou aquilo, ele discerniu e ele falou: Não vou. Por que que você acha que ele falou um não assim, tão curto e grosso, falando assim: Não, não vou, não tenho nada para fazer, não? Porque ele estava o tempo todo em comunhão com o Senhor. Senhor, eu devo ir? Senhor, por que que ele está falando assim comigo? E esse que falou com ele, é,
Primeiro ele fala, né, para os outros, nada disso que você está dizendo está acontecendo, é por invenção sua, ou seja, para de encher meu saco. E aí, ele foi, ó, um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto, que estava trancado portas adentro, ele disse, vamos encontrar-nos e etc, etc. Ou seja, Neemias foi à casa dele, era uma pessoa conhecida, era uma pessoa que Neemias tinha intimidade, era uma pessoa que Neemias queria ouvir o que ele tinha para dizer. Os outros, ele mandou, ele nem deu atenção. Ah, não vou nem perder meu tempo com isso. Mas este não. Neemias saiu do posto dele e foi até a casa dele. Por quê? Porque o que ele falava era relevante para Neemias. Mas na hora que ele fez a proposta e falou que Neemias devia fazer, como eles deveriam se encontrar, Neemias na hora viu que era o quê? Golpe, armadilha. Toma muito cuidado, porque o inimigo muitas vezes vai usar uma pessoa que você conhece para te colocar numa armadilha, numa encurralada, num lugar onde você vai acabar pecando. Você tem que ter discernimento de falar assim: isso não vem de Deus. Não vou fazer isso que você está falando, porque isso não vem de Deus. Um tempo atrás eu tive um embate com um amigo, um embate assim, né? A gente estava discutindo sobre a mesma coisa, discutindo mesmo, porque a gente tinha visões muito diferentes. E ele começou a forçar uma coisa, falou: não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu falei: eu não vou fazer. Falei para ele. Eu falei claramente, eu falei assim, eu não vou fazer porque não é essa a direção que eu tenho de Deus. Ponto. Não, mas você tem que não sei o quê. Não tenho que nada. Deus não me mandou fazer isso. Eu não vou fazer. Aí depois, lá pela terceira vez, que eu fui incisiva mesmo, eu falei assim, eu não vou fazer. Aí ele parou. Mas até então ele estava tentando me convencer. E assim, eu sabia que ele estava tentando me convencer não para o mal, porque realmente ele achava que se eu seguisse aquilo, seria uma bênção para mim, se eu fizesse. E se eu conseguisse aqui explicar, e você ouvisse, você ia falar, ah, realmente, ele não estava querendo o mal para mim. Não estava. Eu sei que não, porque nós somos amigos, somos irmãos em Cristo e tudo mais. Porém, eu sabia que naquele momento, o direcionamento que ele estava tentando me passar era 100% diferente de um direcionamento que o Senhor tinha me dado. Então, entre agradar um amigo e permanecer no direcionamento do Senhor, eu decidi permanecer no direcionamento do Senhor. E falei para ele: não vou fazer. E mais outras situações já aconteceram que também. Ai, Fátima, por que que você não faz isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque não é esse o direcionamento que eu tenho de Deus, ponto. Ah, mas vai ser melhor para você. Não é esse o direcionamento que eu tenho de Deus. Ah, mas não é o direcionamento que eu tenho de Deus, ponto. Quando eu tenho, quando a pessoa tem Jesus, eu respondo assim. Quando a pessoa não tem, eu falo, ai, não quero mesmo, não. Ai, deixa quieto, ai, não tô afim. Eu respondo assim. Então, tenha esse discernimento de falar, não, o Senhor me mandou para isso, eu não vou sair deste lugar. Só saia quando Deus mandar. Ponto. Não é para você ficar confabulando, pensando, não sei o quê. Não, não. Não, tem intimidade com o Senhor, uma convicção no seu espírito tão clara que você consiga reconhecer quando é armadilha. Você tem que ter esse discernimento, que é um discernimento construído, que é um discernimento que, você vai tendo clareza conforme você tem intimidade com o Senhor. E ali, é, quando ele se via enfraquecido, né? Verso 9. Então, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O inimigo quer te enfraquecer para que você não conclua a obra que o Senhor te mandou fazer. O diabo começa com as estratégias dele para te intimidar, para que você não conclua a obra que o Senhor te mandou fazer. E qual que é o seu lugar? Qual que é a oração? Faça como Neemias. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. A força que nós precisamos do Senhor não é para amanhã, não é para depois de amanhã, é para agora. Senhor, eu estou sendo intimidada de todos os lados. Fortalece agora as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos para que eu tenha a força de pegar e de continuar firme neste lugar.
A força de Neemias estava em Deus. Por isso que ele falava, Senhor, fortalece, eu preciso agora. Fortalece agora as minhas mãos. Então, quando você se vê enfraquecido, ore a Deus. Fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Eu preciso agora de ajuda. Quando você sentir o ataque do inimigo te, te trucidando, te esmagando, fortalece, Senhor, agora as minhas mãos. E aí no verso 15 ainda nós lemos: O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulam, neto de Berequias. Até ousava elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Não interessa. Faça o que você tem que fazer. O muro ficou pronto milagrosamente em 52 dias. Quando milagrosamente as coisas acontecem na sua vida, todos ao seu redor, todos os seus vizinhos vão saber disso. E eles ficarão atemorizados e com o orgulho ferido, pois vão perceber que a obra foi executada com a ajuda do nosso Deus, com a ajuda de Deus. Ah, quando as pessoas percebem que as coisas só acontecem na sua vida porque você está com Deus, elas começam a ter medo, elas que ficam intimidadas. Você permaneça no lugar que o Senhor mandou você ficar. Não importa o tempo, 52 dias, 5 anos, não sei. Mas o que eu sei é, todos ao redor vão testemunhar o milagre de Deus na sua vida, vão saber que o que você conquistou, com o que você fez, foi por causa da ajuda de Deus, porque Deus está com você. Que é a resposta à sua devoção, que é a resposta à sua entrega. Neemias só viveu esse milagre porque ele estava tão grudado com o Senhor que nada tirava ele disso, nada, nem mesmo as intimidações, porque ele sabia quem o protegia. E continuou. O muro foi construído e etc. E lá continuaram as intimidações. E ele permaneceu firme. Porque ele era bom? Não, porque ele orava, Senhor, fortalece as minhas mãos. Toda vez que ele se via enfraquecido, ele orava, Senhor, fortalece as minhas mãos. Que assim seja nas nossas vidas. Que assim seja. Que essa verdade seja uma verdade na sua vida. Que você viva isso, essa graça do Senhor, de ver o muro reconstruído. Precisamos de muro. O muro é algo que, assim, estranho não entra. Para entrar, ele tem que passar o muro. Mas se ele passar o muro, você vai lá e derrota ele. Mas o muro é um lugar de proteção, é um lugar de aqui estranho não entra. Então, que nesse tempo o Senhor reconstrua, você reconstrua esses muros no Senhor, falando, Senhor, quem que entra aqui, quem que sai? Um muro de proteção mesmo. Um muro para dizer, este lugar é o lugar santo, dedicado ao meu Deus, e ninguém entra. Pode me intimidar, pode querer entrar, não entra. Eu falo isso porque, né, como eu falei agora há pouco, às vezes tem gente querendo se intrometer na minha vida com Deus. Eu falo, aí, né, no meu coração eu falo, aí você não entra. Essa opinião eu não vou acatar, esse conselho eu não sigo. Porque eu sei do que o Senhor tem para mim. Que você possa, nesse tempo, reconstruir este muro que limita o acesso das pessoas à sua intimidade com Deus, à sua vida com Deus. As pessoas vão te intimidar, vão falar para você, ué, ah, não, mas faz isso, faz aquilo. Não, não é esse direcionamento que eu tenho de Deus. Você não está autorizado a entrar aqui.
Você não está autorizado a mexer, a abalar a minha fé. Eles intimidavam Neemias para ver se Neemias fraquejava, porque se ele fraquejasse, o muro seria interrompido e eles continuariam tendo livre acesso a Jerusalém. Mas eu creio que é um tempo desse muro ser reconstruído nas nossas vidas para falar assim: aqui não entra, tem limites. Este lugar pertence ao meu Senhor. E devido ao meu relacionamento com Ele, eu vou manter este muro bem alto, porque eu não quero ninguém se intrometendo aqui onde não é chamado. E pode me intimidar, pode falar o que quiser, mas eu não vou sucumbir às ameaças. Amém? Então, que você viva esse tempo de proteção do Senhor dentro dos muros. E que todos, ao verem o milagre ser feito na sua vida, fiquem atemorizados. Porque vai ficar nítido que você só conseguiu o que conseguiu, só aconteceu o que aconteceu na sua vida por causa da ajuda de Deus. Porque o Senhor é que fez acontecer. Lembrando que Neemias não fez nada disso sozinho, ele tinha pessoas que estavam com ele na reconstrução do templo. Esse é o trabalho da igreja. Então, falando de igreja, a igreja precisa desses muros, precisa dessa reconstrução para não deixar brechas e proteger este lugar de intimidade com o Senhor que pertence à igreja. A gente tem que realmente parar de deixar qualquer um entrar na igreja. A igreja é para todos, não é. Não é, gente, vai, para de ser infantil, não é. Tem lobo que entra na igreja para destruir a igreja. Recentemente, conversando com uma amiga de um problema que ela teve no grupo, ela me contando, e ela falou para mim, era um lobo. Essa pessoa veio mesmo para destruir, era um cara que chegava, seduzia as meninas, daqui a pouco, dentro da igreja, estava namorando com 3 ao mesmo tempo. Só que uma não sabia da outra, uma loucura. Falei assim, isso aconteceu há um tempo, eu falei assim, onde está esse cara hoje? Ah, saiu da igreja. Eu falei assim, a gente tem que descobrir em qual igreja ele está e avisar o pastor. Falar, ó, o cara é legalzão, mas ele está aí para destruir a sua igreja. Então tem pessoas que não é para entrar na igreja. Essa pessoa tem que ficar bem longe. Se entrar, se converte, vai ter vida com Deus. Não quer ter vida com Deus, quer destruir o rebanho? Some, some, desaparece. O muro tem que estar bem alto para essa pessoa não entrar. Que possamos discernir. Assim como Neemias discerniu quando era uma armadilha e falar: aqui não, aqui você não entra. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pelos teus milagres sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ter mais discernimento do sim, do não. Nos ajuda, Senhor, a construir estes muros, deixando bem longe, ó Pai, essas pessoas que querem destruir o nosso relacionamento contigo. Nos abençoa, Senhor, com discernimento de espíritos. Nos abençoa, Senhor, com coragem para perseverar naquilo que o Senhor tem para nós. E que, em todo o tempo, ó Pai, possamos realmente ser essas testemunhas dos teus milagres nas nossas vidas, neste lugar. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.